Ok. Alright, senhores. Boa noite. Para a aula do Pirkei Avot, nós sabemos que em judaísmo existem 4 partes de Shulchan Aruch, de Código de Lei Judaica. 4 volumes. Mas tem uma famosa frase que diz que tem o quinto, que talvez é mais importante para entender os outros. Qual é o quinto? O bom senso, o caráter. São coisas que não se estudam no livro, mas se estuda com educação. Então, o que é Pirkei Avot? Pirkei Avot é um livro do Talmud, um dos livros do Talmud, mas podemos dizer que é o livro mais importante. Nossos sábios dizem que se alguém quer ser uma pessoa boa, estuda o tratado de Talmud de Pirkei Avot. Provavelmente Pirkei Avot é o livro do Talmud que mais tem comentários de todos os outros livros de Talmud, tão especial que é. Em Pirkei Avot, ética, podemos resolver muitos problemas que pessoas passam, problemas psicológicos, problemas sociais como outros. Pirkei Avot dá um caminho como a pessoa pode ter um caráter boa como deve. Se chama Pirkei Avot, ética dos pais, porque é uma tradição que vem dos nossos pais, que funcionou, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E também se chama Pirkei Avot, porque nossos sábios dizem, assim como o pai, os pais têm a obrigação de ensinar, dar as ferramentas para os filhos para ter negócios, eles pagam faculdades, fazem certo que eles estudam. Caráter também é obrigação dos pais. Infelizmente, muitas vezes nas escolas você não aprende sobre caráter, mas é obrigação dos pais dar esta parte da educação também. Por que estamos fazendo essa aula de Pirkei Avot? O que tem de Pirkei Avot justamente hoje? Então, a gente sabe que tem um costume judaico que desde Pesach, a partir de Pesach, todo Shabbat à tarde no Minchá, se estuda Pirkei Avot. Então, esse costume se faz, tem costume de fazer de Pesach até Shavuot, outros, como o costume Chabad, de Pesach até Rosh Hashanah, todo Shabbat estudamos Pirkei Avot. O costume é porque na atmosfera de Israel, lá é quente, nessa época de calor, quando as pessoas saem de férias e viajam e não estão na escola e saem um pouco, tem esse perigo da gente perder um pouco do nosso comportamento, do nosso conduto, dos nossos morais e ética e valores. A gente sabe, quando alguém viaja, ele fica mais relax. E ele é mais fácil para ele cair e fazer coisa que ele se arrepende e não faria em tempos normais. Então, de qualquer jeito, já que não podemos fazer Pirkei Avot na sinagoga Shabbat, porque a maioria das sinagogas estão, em maior parte, fechadas, então a gente decidiu que vamos fazer esta época que costume estudar Pirkei Avot, vamos estudar ética dos pais. Então, como a gente vai estudar? Vamos estudar toda semana o capítulo daquela semana. Então, por exemplo, o Shabbat, esta semana passada era capítulo 1. Então, hoje a gente vai estudar um pouco do capítulo 1. Vamos estudar muito pouco, uma Mishnah talvez. Semana que vem a gente vai para capítulo 2. Apesar que a gente não acabou o capítulo 1, toda semana vamos pegar uma mensagem que podemos aprender do capítulo daquela semana. Então, hoje também facilita aqueles que não têm livro. Estamos com pouca gente aqui que tem livros, mas a maioria das pessoas estão sem livros, não tem problema, eu vou ler uma Mishnah e a maior parte vamos falar. A gente vai tentar misturar um pouco história junto com uma mensagem e ética. Então, vamos começar hoje o primeiro capítulo e eu vou ler dentro rapidinho o primeiro Mishnah e vamos depois explicar. Só baixa volume, mas tá bom. Começa assim: Moshe recebeu a Torá do Sinai e a passou a Yeshua. Yeshua as sanções aos profetas, e os profetas a passaram aos homens de grande assembleia. Eles, os homens de grande assembleia, disseram 3 coisas: sejam prudentes no julgamento, ergam muitos discípulos e façam onde estou? E faça uma cerca em torno da Torá. Então, nesta Mishnah,
dá para falar várias aulas. Uma Mishnah que tem tanta profundidade em tantas lições que a gente pode, e está ligado a esta semana porque é a Mishnah dessa semana. A primeira coisa ele fala, Moshe recebeu a Torá de Sinai. O que ele quer dizer? A parte da lei da Torá, óbvio que veio de Deus. Não comer porco, óbvio que Deus mandou. Se não fosse Deus, a gente ia comer porco. Então, leis da Torá, o que pode, o que não pode, o que deve fazer, é do Torá. Mas a novidade aqui é que também a ética da Torá, também os valores da Torá, vem de Deus. Não é invenção de uma pessoa que inventou na barriga dele. Porque a verdade é que tem coisas que não precisa Torá. Respeitar pai e mãe, uma coisa que não necessita Deus falar para nós. Uma coisa que cada pessoa entende que ele tem que respeitar pai e mãe. Não matar, não roubar. É normal para a sociedade viver. Não pode roubar, não pode matar, não precisa ser religioso, não precisa ter fé para acreditar nisso e fazer por causa de Deus. Mas a novidade que ele está falando aqui em judaísmo, na verdade, nossas morais e éticas também vêm direto de Deus. Não são coisas que mudam, não são invenção que depende de época e de pressão social, que tem tantos exemplos. Pega, por exemplo, antigamente, o aborto. Não existia aborto. Impossível. Estamos falando sobre época quando as pessoas viveram um pouco. Muitas crianças, muitas nasciam com problemas. Era muito comum crianças já nascer com doenças. E mesmo assim, hoje que criança, de modo geral, não tem mais essas doenças e a vida é mais saudável, de repente, ter aborto até no 9º mês, agora nos Estados Unidos, no final do 9º mês já é uma coisa normal. Então, a verdade é que os valores judaicos não dependem de pressão social, não dependem de ambiente que muda todo dia. Também nossos valores são sólidos e são verdadeiros, que não precisam mudar, porque são fortes. Isso que ele começa, antes de falar qualquer coisa, a primeira coisa que ele fala, saiba que nossos valores não mudam e vêm de uma raiz muito, muito forte. Depois ele fala, Moshe recebeu a Torá do Sinai e entregou a Torá para Yoshua. Por que ele fala, a primeira coisa, Moshe pegou a Torá para Yoshua? Porque vocês sabem que Moshe teve filhos. Mas quem recebeu a Torá não foram os filhos, foi o aluno, Yoshua. Porque o judaísmo, ele não se passa automaticamente. Óbvio, quem nasceu do útero judeu é judeu. Mas se você quer que seus filhos continuem no caminho da Torá, caminho do judaísmo, se você quer que eles continuem com os valores judaicos, não acha que são filhos meus, vão ter isso automaticamente. Ele vem apenas como ensinamento, é um trabalho, esforço que nós temos obrigação de passar para nossos alunos. E por isso ele fala, a primeira coisa, Moshe passou a Torá para quem? Para Yoshua, para aluno, não para seus filhos. Agora, eu quero falar uma outra coisa. Logo no início do Mishnah, que ele começa, Moshe recebeu a Torá de Sinai. Eu pergunto, Moshe recebeu a Torá de onde? Onde Moshe recebeu a Torá? É escrito, Moshe recebeu a Torá e ele deu para Yoshua. E ele pegou de onde? De Deus. Não tem sentido. Moshe recebeu a Torá de Deus e passou para Yoshua. Yoshua para... Não, ele fala, Moshe recebeu a Torá de Sinai. O Monte Sinai deu para ele a Torá. Mas a palavra Sinai já vem nos ensinar uma condição para receber a Torá. Tem que ser Sinai, porque nossos sábios dizem no Midrash que quando Deus deu a Torá, tudo que Deus faz é perfeito. E tudo tem sentido. Nada, procurei um lugar, eu achei esse lugar bonito. Ele justamente escolheu Sinai porque Sinai tinha algo que Deus queria nos passar uma mensagem. Por que ele escolheu Sinai? Porque Sinai era uma montanha baixa. E Deus queria mostrar que para receber a Torá tem que ter humildade. E sem humildade, sem abrir o coração e deixar receber o fluxo de Deus e a inspiração de Deus, a pessoa não vai em frente. Então, a primeira condição tem que ter humildade como Sinai. Mas a pergunta é,
Se Deus quer mostrar humildade, faz um vale. Montanha já significa um lugar alto. Por que mostrar humildade com montanha baixa? Porque tem duas condições para um judeu ser um bom judeu: humildade e orgulho. Tem que ser montanha, mas tem que ser montanha baixa. Eu acho que cada um de nós sabe e já experimentou um momento que ele queria fazer uma coisa boa e alguém fez como o nariz. Você faz isso? A gente fica, não sei se eu vou fazer. Ou alguém está com vergonha de fazer uma coisa judaica em lugar público ou à frente de um amigo que não faz isso. Isso em qualquer área da vida. Até coisas morais e éticas. Casamento, namoro. Tenho certeza, tem jovens que fazem coisas por causa de pressão dos amigos. Você não faz isso? Todos os seus amigos fazem isso. Você sabe que é errado. Você sabe que não deve. E por que você faz? Por causa de pressão social. Por isso ele fala, uma condição para ser um judeu como deve, tem que ser duas coisas. Tem que ser montanha, forte e firme, sem vergonha, com um pouco orgulho. Mas uma montanha baixo, porque tem que ter humildade. Alguém que se acha, ele nunca vai aprender. Como está escrito no outro capítulo de Pirkei Avot, um utensílio cheia não consegue receber água, não consegue receber. Se você quer dar água, está tudo cheio, onde eu vou colocar? Assim também o ser humano que está cheio, ele sabe, ele entende tudo, ele não é aberto, não é humilde e não recebe. Então, a primeira palavra que ele fala, Moshe recebeu o Torá de Sinai, que Sinai é uma condição para tudo que a gente tem. Ser um montanha orgulhoso, forte, sem medo e poder enfrentar os gozadores, e ser humilde para ser aberto, para receber tudo de cima. E ele continua. Qual? Ótimo, Rabino Berel, convidado. Agora vamos aprender os primeiros estudos que ele fala, estes sábios falam. Então, primeiro estudo ele fala, seja, onde começa aqui, seja prudentes no julgamento. Seja prudente no julgamento parece algo tá ligado a juiz, mas aqui tem, como tudo, cada Mishnah aqui tem uma mensagem e ensinamentos fantásticos para todos nós. Por favor, quem está quem não está no mute, faça mute, porque eu estou no celular, difícil eu fazer isso aqui. Ok. Então, o que significa seja prudente no julgamento? Ele está falando para cada um de nós que você tem que pensar duas vezes antes de julgar alguém. Por quê? Porque um dos segredos do judaísmo é que quando você julga uma pessoa, você está se julgando si mesmo. E tem uma história que nossos sábios contam que explica isso e expressa exatamente isso. A história que vocês devem conhecer, parte da história, que o rei Davi, o grande rei Davi, ele tinha várias esposas, na época era permitido ainda rei, ele tinha muitas mulheres, e um dia ele viu Batsheva, outra mulher que não era dele. E a Tanakh conta uma história inteira, a gente tem que fazer aula do Tanakh aqui, mas a Tanakh conta uma história inteira como ele pegou essa mulher, mandou o marido embora e roubou ela do marido. E viveu com ela. O que aconteceu, diz os nossos sábios, o profeta Natan, um profeta chamado Natan Navi, ele veio para o rei Davi e falou para o rei Davi o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta. Claro, o profeta. Disse o rei Davi, eu preciso de conselho sua, o que eu faço? Tem um homem muito rico, ele tem vários campos, e lá ele tem um monte de rebanho, vários centenas de vacas e carneiros e tudo. E ele fez uma festa, ele fez festa para amigos, ele queria fazer churrasco, que ele fez, ele é pão duro, não quis usar o próprio animal dele. O vizinho dele era um judeu pobríssimo, muito pobre, que tinha um animal. O que ele fez? Ele roubou este animal e fez churrasco. O que você acha que tem que fazer com uma pessoa deste? O rei Davi ficou furioso, ele falou, eu acho que tem que matar ele, uma pessoa deste, roubando a vida do outro, só tem um animal, você rouba tudo que ele tem.
disse o profeta para o rei Davi, é você que fez isso. Ele tinha muitas mulheres, outra pessoa só tinha uma mulher e ele roubou a mulher dela. Por que o profeta fez isso? Porque nossos sábios dizem que Deus não julga a gente. Ele quer que a gente se auto-julga. Deus quer que nós julgamos nós. Como? Quando a gente faz algo, então Deus ele mostra para nós uma situação parecida e a gente age. E do jeito que a gente age, estamos, na verdade dando o verdito para si. Então, no minuto que o rei Davi falou o que fazer com aquele homem, Deus falou, ok, agora eu sei como você julga uma situação deste e eu vou te julgar desse mesmo jeito. Em outras palavras, amigos, cada vez que a gente julga é difícil, eu sei. Cada vez que a gente julga uma pessoa, está no Zoom? Cada vez que alguém te julga uma pessoa, feio fazer isso, eu acho que não deveria ter feito. Estamos, na verdade, se auto-julgando. O que acontece? Deus bota a situação para a gente decidir o que fazer com a gente. Em outras palavras, quando se vê alguma coisa na outra pessoa, seja prudente, seja devagar e julga favoravelmente porque você está julgando a si mesmo. Então, é um jeito de enxergar o mundo inteiro. A segunda coisa que ele fala, ergue muitos discípulos, muitos alunos. E como eu falei, cada palavra aqui é ouro, é ensinamento, não é coisa simples. Quem quiser, ergue muitos alunos. Tem muitos alunos, ensina a Torá, não. Aqui se trata de uma grande discussão e questão filosófica em judaísmo. E a questão é o que é mais importante, a qualidade ou a quantidade? Qualidade e quantidade, muito simples. O que é melhor? Ler um livro rápido, terminar o livro inteiro, ler mais um livro, ou ler um livro bem devagar, profundamente, entender muito profundo? O que é melhor? Fazer uma aula com 3 alunos profundo ou com 100 alunos que vai ser mais difícil? Essa pergunta tem na Laha. Fazer um Brit com muita gente, o que é melhor? Fazer um aniversário, fazer bar mitzvah do seu filho com os próximos, os primos e os melhores amigos mais próximos, não por causa da Covid, fazer um pequeno bar mitzvah ou fazer bar mitzvah e convidar até muita gente? É uma pergunta e cada um tem seu lado positivo acima do outro, mas o judaísmo, Cabala, a filosofia judaica, de modo geral, está de acordo que a quantidade é mais importante que a qualidade. A quantidade até acaba afetando a qualidade. Então, se você faz um brit para seu filho, em vez de convidar os amigos mais próximos, aquele turma, só vocês, se você tem mais gente, a gente vê que a pessoa está mais alegre, é mais bonito. A pessoa gosta de ir para uma aula se tem mais gente. Se tem mais gente, é mais fácil falar, mais forte, é mais entusiasmo, mais alegria. Falando um por um, pode ser mais profundo. Cada lado tem suas virtudes, mas de modo geral, a filosofia judaica e a Kabbalah fala que a quantidade é mais importante da qualidade. Então, ler muito, por exemplo, às vezes a pessoa quer saber judaísmo. Você quer conhecer, a pessoa quer fazer judaísmo. Para conhecer judaísmo, lê muito. Saiba muito, faça muitas aulas. Pega a Torá e lê. Melhor do que parar e entender cada palavra devagar. Obviamente, tem uma coisa boa de entender bem. Obviamente, a gente não pode negligenciar o entendimento. Mas, de modo geral, entre a força de qualidade e a quantidade é mais importante. Então, ele fala, tenha muitos alunos, mesmo que vai ser mais difícil parar e olhar a qualidade. Tem outras coisas desta mesma coisa, mesma lei, que na época da Mishnah, teve um sábio, que está nesta Mishnah depois, que eles não deixaram todo mundo entrar nas salas de aula.
Eles falavam, não, você não vai ser um sábio, você não tem a cabeça para estudo, então vai trabalhar e a gente estuda. Então, dividiram entre estudiosos e os não estudiosos. Então, melhor seja um ignorante total, porque de qualquer jeito você não vai ser um grande sábio. Ele fala, não. Como eu falei antes, não. Estudo cada um mais e mais e mais, mesmo se não vai ser muito profundo e mesmo se não vai muito longe no estudo, mais pessoas, melhor que é. E agora, a última parte do Mishnah, como eu falei, eu vou tentar fazer isso rápido, de 6:30 até 7 toda semana. Eu acho que, como eu falei, agora a qualidade aqui também é importante, porque tem que entrar profundo no cada Mishnah. Então, agora, a última coisa do Mishnah, ele fala, faça uma cerca de Torá. Quer dizer, faça uma cerca. Na vida, amigos, cada um de nós tem que ter uma cerca. O que é cerca? Você tem o teto, é perigoso, alguém pode cair. Então, você vai colocar um cadeado na porta para ninguém entrar. Porque se alguém, criança, pode subir e cair. É proibido subir no teto? Não. É proibido cair. Mas eu coloco cadeado porque eu estou com medo, alguém vai cair. Na vida, em dois sentidos, positivamente ou negativamente. Todos nós temos ideias, sonhos, queremos fazer alguma coisa e a gente acaba não fazendo. Quantas pessoas querem fazer aula da Torá e cada ano Rosh Hashanah falam, este ano eu vou estudar mais Torá. E não acontece. Tem que fazer uma cerca, algo que vai te forçar a fazer isso. O que seria? Liga para Rabino, já marca a aula na casa dele, na casa tua. Vai ser difícil agora, depois cancelar, entendeu? Vai ser difícil. Então, tem que fazer uma cerca para te proteger, para você não cair, para fazer o que você quer fazer. E, obviamente, no lado negativo também, a pessoa sabe, cada vez que ele vai para tal lugar, ele acaba fazendo besteira. Não vai, não é proibido ir. Faça uma cerca e não vai. Isso tem em todos os níveis. Todos os níveis. Conheço um amigo, conheço um conhecido, que ele falou para mim um dia que ele mandou o secretário dele embora. Falei, por quê? Ela não era boa? Ele falou, não, ela era boa demais. Não era boa demais. Simplesmente mandei embora. É uma cerca. Não é proibido ter secretário bonita. Mas ele fez uma cerca. Ele fez uma coisa a se proteger. E a mesma coisa tudo. A pessoa quer comer kasher. Quer comer kasher. Cada vez que eu vou lá, eu não aguento e eu como. Então não vai. A pessoa tem problema de... O que eles falam para alcoólica? Não é proibido beber um pouco de vodka, mas ele não consegue, faz uma cerca, não bebe nada, nem suco de uva. Então, na vida, para coisas positivas, para incentivar a gente a fazer coisa, tem que fazer truques, tem que fazer cercas para nós. E para não fazer besteira também tem que fazer cerca que vai nos proteger de fazer algo que não é certo. Eu me lembro, tem uma coisa, eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma coisa que eu queria sempre fazer, escrever alguma coisa. Mas é muito complicado escrever, e se você faz erro, tem que, sabe, escrever é complicado. E eu tinha um motivo para escrever, justamente. Até alguém me convenceu, ele falou, olha, digita. É muito simples. Não é tão bonito que eu queria escrever, mas digitar você vai fazer. Pelo menos você vai fazer. Eu comecei toda semana eu faço essa coisa, digitar, que eu nunca consegui ser isso. Então, temos que procurar truques para nos facilitar para fazer o que a gente gosta de fazer ou para não fazer o que a gente não gosta de fazer. Então, de modo geral, aqui, os 3 ensinamentos que eles falam aqui são 3 bases na vida. Que ele fala primeiro, seja prudente no julgamento, ergue muitos discípulos e faça cerca da Torá, que é justiça, educação e a vida de Torá. E com essas 3, a gente tem já éticas e morais e valores e tudo que a gente precisa na vida. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer capítulo 2, para aqueles que entraram depois, está vendo, muita gente entrou depois. Então, só para terminar, a gente está fazendo esta aula por quê? Porque existe costume judaica
estudar éticas dos pais depois de Pesach, entre Pesach e Rosh Hashanah, entre Pesach e Shavuot, Shabbat à tarde e depois de Minchá. Já que as sinagogas estão fechadas e mesmo que se fossem abertos, muita gente não consegue. Então, estamos fazendo essa aula online, o Zoom. Então, mas não é só estudar Pirkei Avot, vamos toda semana estudar o capítulo daquela semana. Então, o capítulo, por exemplo, este capítulo do primeiro, porque começamos esse Shabbat, tem 18 Mishnayot. A gente só estudou um. Semana que vem a gente não vai estudar o número 2, a gente vai para capítulo 2 e vamos assim, cada semana o capítulo está ligado daquela semana. Porque toda semana tem uma energia daquela semana e esta parashá, esta perek, este capítulo é a energia dessa semana. Espero que aprendamos alguma coisa. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Semana que vem, 6:30. Eu acho que não vou mandar WhatsApp para todo mundo como eu fiz essa semana. Só fiz a primeira semana. Mas se alguém quer, me manda o WhatsApp. Eu te mando lembrante semana que vem para Pirkei Avot. Boa noite todo mundo. Pode unmute quem quiser. E obrigado. Chazak u'baruch. Rabino. Tchau, Rabino. Tchau. Tchau, Rabino. Obrigado. Tudo bem, João? Tchau, boa noite. Tá bom? Boa noite, Rabino. Boa noite. Obrigada, Rabino. Boa noite. Tudo bem, Rabino? Prazer em vê-lo. Obrigada, Rabino. Boa noite, foi muito bom. Boa noite. Até semana que vem. Muito bom. Até semana que Terça-feira, tudo de volta. Obrigado, Rabino. Aqui o Golig, Miriam e Landau e Profetinho está aqui. De Dubai. Ixi, 2 horas da manhã aqui. 2 horas em Dubai. 2 horas. Tá bom, senhores. Boa noite, todo mundo. Nos vemos. Boa noite.